Existe uma ilusão que destruiu a paz de muita gente. A ilusão de que estar rodeado de pessoas significa estar acompanhado. Não significa. Você pode estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir profundamente vazio. Pode estar cercado de conversas e ainda assim sentir um silêncio brutal dentro da alma. Porque presença física nunca foi sinônimo de conexão. O mundo está cheio de pessoas cercadas de gente e emocionalmente sozinhas, rodeadas por vozes, mas sem uma única alma que realmente as compreenda. É por isso que a solitude é uma arma, porque ela te ensina uma verdade que poucos conseguem suportar. A sua melhor companhia precisa ser você. Se a sua própria presença não te satisfaz, nenhuma outra presença será suficiente. Porque o problema nunca foi a falta de pessoas. Muitas vezes é a falta de profundidade dentro de si. Muita gente corre desesperadamente atrás de companhia, não por amor à conexão, mas sim por medo do encontro consigo mesma. Precisa de ruído, precisa de mensagens, precisa de movimento, precisa de alguém por perto. Porque o silêncio revela. E o silêncio, para quem não se conhece, assusta. Mas é exatamente nesse silêncio que as grandes almas se constroem. Pessoas fortes não têm medo da própria mente, não precisam fugir de si. Elas conseguem sentar no próprio vazio e transformá-lo em força. Isso é solitude, não é carência, não é tristeza, não é abandono. É a capacidade de transformar a própria companhia em paz. E aqui está uma reflexão muito poderosa. Não é necessário estar rodeado de pessoas para estar acompanhado. Você pode estar acompanhado por ideias, por propósito, por reflexão, por crescimento. Muitas vezes, uma mente profunda se sente mais preenchida em silêncio do que em ambientes rasos. Porque existem companhias que esgotam, existem presenças que drenam, existem pessoas que falam muito e não acrescentam nada. E esse tipo de companhia, muitas vezes, é pior do que a solitude. Porque além de não te preencher, te afasta de si mesmo. Grandes almas entendem isso cedo. Elas percebem que nem toda presença vale a paz que possuem sozinhas. E esse é um ponto brutal que precisa ser dito. Não saia da solitude por qualquer companhia. Não troque paz por presença. Não troque profundidade por distração. Não troque silêncio fértil por barulho vazio. Se for para sair da solitude, que seja para estar ao lado de alguém que agregue a sua própria companhia. Alguém que não apenas ocupe espaço, mas expanda sua mente, fortaleça sua energia, eleve sua visão. Uma pessoa com conteúdo, com essência, com densidade. Porque companhia sem conteúdo é ruído, e ruído enfraquece. A solitude, por outro lado, fortalece. Ela te obriga a encarar suas feridas, seus medos, suas inseguranças, sem máscara, sem distração, sem fuga. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Porque no momento em que você aprende a ficar bem consigo mesmo, você se torna livre. Livre da carência, livre da dependência emocional, livre da necessidade de validação, livre do medo da ausência. E uma pessoa livre é muito mais difícil de manipular, porque ninguém mais controla sua paz oferecendo ou retirando presença. Você já a tem dentro de si. Agora pensa profundamente nisso. Como alguém pode ser feliz ao lado dos outros se ainda não suporta estar ao lado de si mesmo? É impossível construir felicidade real em conjunto quando internamente existe vazio. A relação se torna um preenchimento, uma muleta, uma fuga. Mas felicidade compartilhada só é verdadeira quando nasce de duas pessoas inteiras, duas presenças completas, duas almas que já aprenderam a estar bem sozinhas. Por isso, antes de buscar companhia, aprenda a encontrar satisfação na própria existência. Aprenda a gostar do próprio silêncio, da própria mente, da própria rotina, da própria energia. Porque quem não consegue viver bem consigo mesmo, fatalmente vai exigir que o outro faça esse trabalho. E ninguém deve carregar esse peso. Outro ponto forte: a solitude te torna seletivo.
Depois que você conhece a paz de estar bem sozinho, você para de aceitar qualquer presença. Você começa a filtrar melhor quem entra, quem fica, quem merece acesso. Porque agora existe um padrão. A pessoa precisa agregar mais do que a paz que você já tem. Se ela não eleva a sua companhia interna, não vale a saída da solitude. Essa é uma arma poderosa, porque impede que você aceite migalhas emocionais, impede que você permaneça em ambientes rasos, impede que você se prenda a relações vazias. A solitude te ensina valor. O valor do silêncio, o valor da paz, o valor da própria mente. E quem entende esse valor para de se vender barato. No final, a solitude é mais do que um estado, é um treinamento para a autonomia emocional, para a clareza, para a profundidade, para a liberdade. Ela te ensina que a felicidade não nasce da quantidade de pessoas ao redor, nasce da qualidade da sua relação consigo mesmo. E quando você domina isso, você deixa de buscar presença por medo e passa a escolher presença por propósito. Essa é a arma que poucos têm, a capacidade de não depender, a capacidade de estar inteiro no silêncio, a capacidade de preservar sua paz até que alguém realmente mereça compartilhá-la. Porque grandes almas não precisam de multidão para serem felizes, elas precisam de verdade. E muitas vezes a maior verdade está justamente no silêncio da própria companhia.